Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leandro Advogado e hoje vamos tratar de um tema muito importante. 5 erros que a pessoa não deve cometer no momento do divórcio. É isso mesmo, fique bastante ligado porque eu vou mencionar 5 erros que a pessoa deve evitar no momento do divórcio. Mas antes, como forma de gratidão, eu peço a você, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like nesse vídeo. Se você tem alguma sugestão de algum tema, escreva nos comentários que eu vou gravar a sua dúvida. Então vamos lá. 5 erros que a pessoa não deve cometer antes de iniciar o divórcio. Primeiro erro, de não buscar orientação jurídica adequada. Esse é um grande erro da pessoa que está prestes a divorciar em não buscar uma orientação jurídica com um especialista. Se você está doente, sentindo uma forte dor na cabeça, você não vai no médico ortopedista, você vai no médico especialista para examinar, para avaliar a dor que você está sentindo na sua cabeça. Da mesma forma, é assim na área jurídica. Se você está passando por um problema, uma situação, você vai divorciar, se você vai enfrentar um problema de guarda, você deve procurar um profissional especializado. Então, um erro que você não deve cometer, você deve buscar orientação jurídica adequada. Mas para quê, doutor? Para que serve essa orientação jurídica? Quando você busca orientação jurídica com um profissional especialista na área familiar, o advogado, ele vai te orientar como que funciona todo o processo, todo o trâmite de divórcio. Você vai passar toda a sua situação para ele de forma específica, de forma detalhada. E com isso, o advogado, ele vai conseguir te apontar qual caminho deve ser percorrido, dicas, orientações, estratégias para resguardar os seus direitos. Porque se você não busca uma orientação como forma de prevenção, na hora que já estiver no meio do processo, não tem como reparar os danos anteriormente, que você poderia ter reparado. Em relação à fraude, em relação a patrimônio, pessoas escondendo patrimônio, pessoas pegando dinheiro da conta e enviando para a conta de terceiros, desviando bens, tudo isso pode ser evitado. Problemas com relação à guarda das crianças, documentações. Então é de suma importância, não cometa esse erro. Antes que dê início ao processo de divórcio, busque orientação jurídica. Se você observar que o seu casamento, o seu matrimônio, a sua união estável já não está legal, já está para um resultado de divórcio, procure antes um advogado especialista, antes mesmo de anunciar a separação. Essa é a primeira dica. Não cometa esse primeiro erro. Segundo erro que as pessoas não podem cometer quando estão prestes a divorciar: tomar decisões emocionais e não racionais. Quando a pessoa ela vai divorciar, mexe muito com o psicológico e com o emocional. Seja o homem, seja a mulher, tem pessoas que ficam totalmente desequilibradas e com isso cometem atos e atitudes que prejudicam sobremaneira o processo de divórcio. Tem mulheres que fazem certas atitudes que vai prejudicar ela lá na frente. Tem homens, os maridos, que fazem ameaças à mulher e com isso a mulher procura a delegacia da mulher com toda a razão, faz a denúncia e aí o marido, talvez ele é pai da criança também, tem uma criança, tem um filho, ele vai ser prejudicado. Então, não cometa esse erro, não tome decisões com base na emoção, tome decisões de forma racional, de forma equilibrada. Se você vê que você não tem condição de tratar esse assunto, de tomar as decisões adequadas, procure de forma antecipada um advogado especialista,
porque ele vai te orientar, ele vai cuidar tudo para você. Você vai poder ficar tranquilo em relação a toda a burocracia de um processo de divórcio. Terceiro erro que você não deve cometer em relação ao divórcio: documentação. Preparo de documentação. É isso mesmo. Se você observar, se você notar que o seu casamento já está por um fio, comece a organizar a documentação. Se vocês têm imóveis, têm bens, já de uma forma equilibrada, procure nos arquivos da família, onde fica a pasta ali guardada os documentos, e já vai, pega e tira uma cópia e devolve o original. Você deve ter toda a documentação das propriedades, dos bens do casal. A vida financeira de um casal, ela deve ser compartilhada. O marido deve saber tudo a respeito dos bens, bem como a esposa. Mas tem famílias, tem casais, seja o homem ou seja a mulher, que esconde os patrimônios, esconde documentação, coloca os bens em nome de terceiros. Ei, não permita isso. Se o seu marido ou se a esposa está com o nome protestado, está com o nome no SPC, Serasa, e não tem condição de colocar o imóvel, não registre imóvel então. Não adquire imóvel. Sane as dívidas primeiro. Para que colocar imóvel em nome de terceiro, de parente, em nome de mãe, de primo, de sobrinho? Não permita isso. Porque se ocorrer isso, você vai ter que entrar com uma ação totalmente diferente do divórcio, uma outra ação para você provar que aquele bem que tem em nome de terceiro é seu. É aquele famoso ditado: provar que focinho de porco não é tomada. Vai ser muito difícil e desgastante para você, além de um alto investimento que você tem que fazer. Já tem a dificuldade, toda a burocracia do processo do divórcio. E ainda você vai deixar complicar mais ainda, permitindo que o seu cônjuge coloque bens em nome de terceiros. Não permita isso. Fique ligado, fique atento. Quarta situação, quarto erro que você deve evitar antes de entrar com a ação de divórcio: preparar financeiramente. É isso aí. Por mais difícil que seja, por mais que você esteja em crise, caso essa for a sua situação, se prepare financeiramente, porque você vai ter um investimento a fazer para cuidar dessa questão do divórcio. Você vai ter que contratar um advogado, você vai ter que pagar custas processuais, você vai ter que pagar documentação, seja em cartório, em qualquer repartição pública. Você precisa estar preparada ou preparado financeiramente. Tem a questão dos impostos. Então você deve estar preparado financeiramente para que você não seja pego de surpresa, porque quando for necessário pagar algum imposto, pagar os honorários do advogado, você já está pronto e preparado para cumprir essa obrigação. Quinto e último erro que você não deve cometer durante o divórcio. Então vamos lá. Não contratar um especialista. É isso mesmo. Como eu disse inicialmente, se você deu uma dor no peito, sentiu uma dor no coração, você vai procurar um médico oftalmologista, que é o médico que cuida dos olhos? Não vai. Você vai direto aonde? No médico cardiologista. Por quê? Porque ele é especialista. Ele é mestre na área do coração, no membro, no coração. Ele mexe com isso o tempo todo. Ele estudou para isso. Da mesma forma é o advogado. Você deve procurar um advogado especialista. Se você vai divorciar, você vai procurar um advogado que é especialista em direito criminal? Não vai. Se você vai divorciar, vai procurar um advogado que é especialista em direito tributário? Não vai. Você deve procurar um advogado que é especialista em direito de família. Tem certas economias que não vale a pena. É o famoso barato que sai caro. Procure um especialista. Esse é um dos grandes erros que as pessoas cometem.
Aí quando começa o processo de divórcio, e ela já começa durante o processo receber as decisões desfavoráveis do juiz, aí a pessoa desespera, vai mudar de advogado. E aí o advogado especialista que começou agora no processo, no meio do processo, ele não vai conseguir sanar os erros que foram cometidos no início, porque tudo começa no início do processo. Então, veja essa situação como um investimento, porque vai cuidar de algo para você, do seu patrimônio, vai cuidar da guarda do seu filho, vai cuidar a respeito da pensão alimentícia, das visitas. Então é algo muito importante, é uma decisão judicial que vai ter impacto para muitos e muitos anos da sua vida. Então busca um especialista. Então é isso, pessoal. Aqui eu elenquei os 5 piores erros que você não pode cometer antes de iniciar o seu processo de divórcio. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários e não se esqueça, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.